Olá, meus queridos, coisas fofas e lindas do meu coração. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E desde já eu falo, gente, curtam, compartilhem, assim o YouTube vai entender que vocês querem mais conteúdo e de qualidade, tá certo? Hoje vamos falar sobre como estudar sozinho. Sei que tem sido difícil para grande parte dos alunos, né? Neste período, chega de repente planos 2020, aí vem pandemia e coloca todos eles por água abaixo, né? Sei que muitos alunos viviam reclamando, porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que estar presencialmente numa sala de aula, e hoje estão pedindo socorro, né? Então, muitos alunos, eu sei que estavam ali, ai, que saudades das aulas presenciais, mas agora mudou o jogo, não foi mesmo? E muitos estudantes estão se perguntando, ai, prof, como é que eu vou fazer agora para estudar sozinho, né? Alguns falaram, ai, professora, eu tô pensando, né, tipo assim, quando voltar a procurar um cursinho presencial. Então, né, tá difícil, meu bem. O que deve fazer um estudante neste período? Aprender a estudar sozinho. Como isso é possível? Gente, é possível. Todo estudante tem a capacidade de estudar sozinho, mas devo deixar bem claro que não é de qualquer jeito, não é quantidade e sim qualidade. Como diz Pierre-Louis Piazzi, estudo não é apenas uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Eu sei que muitas vezes vocês pegam um texto, começam a ler e falar, professora, li tanto, não entendi, foi nada. Quero dizer que você não leu, tá, bebê? Você simplesmente decodificou. Oh, como assim, professora? Você estava ali e apenas decodificando as sílabas, as palavras, mas não estava gerando o quê? Sentido. Se você tem esta dificuldade, este vídeo é especialmente para você, para que você saia desta zona de desespero de oh céus, oh meu Deus, o que fazer para ter realmente uma aprendizagem construtiva, uma aprendizagem significativa, tá certo? A primeira coisa que vocês devem ter em mente é que leitura é compreensão. Então, se você passou os olhos, disse, ah, eu li, você não leu. Você apenas decodificou. Se você realmente compreender, entender o que está sendo dito ali, você realmente leu. E outro ponto importante é saber que há uma diferença entre aprendizagem e estudo. A aprendizagem, meus amores, ela é algo mais involuntário, né? O seu cérebro percebe o que está acontecendo ali no momento e você começa a reproduzir. Por exemplo, quando o ser humano ele aprende a andar, né? Quando ele começa a observar as coisas ao redor, ah, eu sei que tem que comer, né? Vai comer ali com a colher, com o garfo, com a faca. Por outro lado, o estudo é diferente. O estudo leva em consideração técnicas de aprendizagem, ou seja, ele não é involuntário. A pessoa deve desejar estudar. Aí tem gente que diz, prof, esse não é o meu caso. Bem, eu vou ajudar você a sair desta zona de conforto que está, na verdade, te consumindo a sua alma. Gente, existem técnicas para que vocês possam compreender realmente uma determinada matéria, um determinado conteúdo. Então fiquem ligadinhos que eu vou começar a falar. Lopes diz que todo aprendizado deve ser ativo. Esta é uma dura lei da natureza. Não adianta. Tem gente que pensa que vai aprender por osmose. Vou colocar 50 videoaulas e ficar ali, vou ouvir tudo e compreender. Não é bem assim. Você tem que estimular o seu cérebro, o seu lindo cérebro, a malhar, a pensar, a refletir sobre aquele conteúdo. Assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar em relação ao hábito. Estudar deve ser um hábito. Tem gente que diz, nossa, a única coisa que eu consigo, professora, criar hábito é assistir Netflix. Então, nada contra Netflix, tá certo? Porque eu também amo de paixão. Hashtag Netflix patrocina meu canal.
Nada contra assistir a séries, filmes, mas gente, claro que você tem que ter disciplina. Existe tempo e horário para tudo. Tem gente que fala, nossa, o dia poderia ter bem mais do que 24 horas, né? Pois bem, eu quero falar para vocês que vocês precisam criar o hábito, a rotina. Estudos comprovam que em 21 dias você consegue adquirir um hábito e aquilo passa a realmente fazer parte da sua rotina que você nem sente. Isso tudo surgiu na década de 60 com o médico americano Maxwell Maltz. Eu acho que assim é a pronúncia. Ele observou que 21 dias era o tempo suficiente para que seus pacientes pudessem se adaptar a nova rotina, né, pós procedimento cirúrgico. Então, fica a dica, se você começa a estabelecer e colocar um foco, né, vamos dizer, horário X eu posso estudar 1 hora, 2 horas diariamente, sigam a risca, porque depois isso vai se tornar habitual, tá certo? Então, gente, para resolver esse problema, realmente há necessidade de um planejamento. Então, o indivíduo, você, coisinha linda e fofa, você deve fazer um plano de tudo que você pretende fazer no dia seguinte, tá certo? Levando em consideração o horário que você acorda, faz as suas refeições, né? E, claro, obviamente, o horário de estudo. Sei que num momento ninguém tá saindo, ninguém tá indo à escola, né? Enfim, mas se você leva em consideração, vamos dizer, um retorno presencial, deve considerar também o horário de deslocamento que você leva até a escola ou também quando volta dela, tá certo? Então, planejamento é a chave de tudo. Outra coisa, estabeleçam horários efetivos. Não adianta colocar, vou estudar 8 horas por dia, se você também faz outras coisas. Você não vai colocar um horário, vou passar 12 horas por dia estudando. Porque, como eu já falei, não adianta a quantidade. Tem que levar em consideração a qualidade. Então, o seu planejamento, ele tem que ser execuível. Isso, que palavra chique, não é não? Ou seja, ele deve ser capaz de ser o quê? Executado, ser posto em prática. Então é melhor você separar 2, 3 horas, contando ali dentro do seu planejamento como efetivo, do que colocar 8 horas que você sabe que não vai conseguir atingir essa meta, tá certo? Outro método também é a interrogação elaborativa, que lembra muito uma fase nossa, minha, sua. Como assim, professora? Naquela época, 3, 4 anos de idade, que é considerada a época dos porquês. Então, essa interrogação elaborativa vai fazer com que você sempre venha se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, porque você vai gerar cada vez mais sentido, significado àquilo que você está lendo. Ou seja, você não vai apenas decorar, você vai interpretar os fatos. Ela é simples de ser executada, mas o resultado que ela traz é realmente eficaz. Rimou. Nós temos também a autoexplicação. Como assim, prof? Eu vou ter que ficar explicando para mim mesmo? Sim, desse jeito. Gente, estudos comprovam que quando você pega um conteúdo e começa a explicar para si, e na sua linguagem mesmo, linguagem informal, tipo assim, como se você estivesse falando com um amigo, isso faz com que a sua aprendizagem, ela cresça. O nível realmente seja produtivo. Nós temos também o estudo intercalado e muitos alunos falam, nossa, professora, é muito bom. Por quê? Às vezes o aluno comete o pecado de estudar, primeiro, só aquilo que ele gosta. Complicado, né, não? Mas aqui você realmente tem que estudar todas as matérias, né? Claro, você não vai jogar todas num dia. Você tem a capacidade de intercalar essas matérias. Por exemplo, 2 horas eu vou estudar gramática, as outras 2 horas matemática e assim sucessivamente. Então essa técnica intercalada, né, faz com que você venha intercalar as matérias e não ficar apenas em um só conteúdo. Outra coisa são testes práticos. Gente, se vocês querem passar numa determinada prova,
pode ser de vestibular, concursos públicos, você realmente tem que exercitar. Tudo bem, é legal fazer fichamentos, resumos, isso contribui, porém, o que vai efetivar a sua aprendizagem, sem dúvida, são os testes práticos, né? Questões dissertativas, questões de múltipla escolha, né? Exercício da redação. Então, isso contribui de modo efetivo para a sua aprendizagem. Temos também a prática distribuída. Como assim prática distribuída? Simplesmente você pode estudar um pouco pela manhã, um pouco pela tarde, um pouco pela noite. Então, isso também faz com que você organize, né, dentro do seu planejamento outras atividades intercalando os seus estudos. Temos também uma técnica muito famosa que é a técnica Pomodoro. Como é que funciona a técnica do Pomodoro? Por exemplo, nós temos 2 horas para estudar. Então, a cada 25 minutos, damos uma pausa de 5 minutinhos para fazer qualquer outra coisa, certo? Para poder desopilar, se distrair. Cuidado, não façam como eu, né? Que geralmente como chocolate nesses intervalos. Depois que conclui o tempo de 2 horas, o último intervalo ele pode ter 30 minutos e você depois começa tudo novamente. Sei que mencionei várias técnicas, todas elas são de extrema importância, mas é você, estudante, que vai experimentar cada uma delas e dizer se gosta mais de uma, de outra, qual que realmente você se adapta melhor, certo? Porque o que vale a pena mesmo é que você compreenda aquilo que está estudando, tá bom? Comenta aqui se você já faz alguma dessas técnicas e qual que você gosta, qual que você menos gosta, tá certo? Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e me siga nas redes sociais, inclusive no meu Instagram, pois eu coloco exercício de segunda a sexta-feira para que você possa malhar esse seu lindo cérebro. Um grande abraço e até a próxima!